Bom, Mariana, tua pergunta era principalmente sobre isomeria óptica, então eu vou corrigir aqui rapidamente, tá? Cada um dos isômeros. E aí no de isomeria óptica eu vou explicar um pouquinho melhor, que foi o que você teve mais dúvida. No primeiro caso aqui, você pode perceber que as cadeias foram alteradas, então a gente vai chamar isso daqui de isomeria de cadeia. No segundo caso, olha, o que muda é a posição do OH. Então, o OH passa do carbono 1 no primeiro caso para o carbono 2 no segundo caso. Por isso que a gente vai chamar isso de isomeria de posição. O que mudou foi a posição do OH. No terceiro caso, nós temos também uma isomeria de posição, mas é um caso particular, que é chamado de metameria. E o que é a metameria? Metameria é quando a posição do heteroátomo, do éter no caso aqui está errado, tá, Mariana, perdão. Aqui é éter também. E aí a posição do éter é alterada. Então, nesse caso, nós temos uma isomeria de metameria. No quarto caso, você tem uma estrutura de fórmula C4H10O. Em uma estrutura aqui à esquerda você faz um OH, na estrutura da direita um O entre carbonos, um álcool e um éter. Por isso que a gente chama isso aqui de isomeria de função. Essa de baixo já é característico da isomeria geométrica. Como que eu identifico uma isomeria geométrica? Presença de carbono com dupla ligação ou molécula cíclica. E nessa molécula você tem ali, passa uma linha imaginária. E observa que nessa linha imaginária, em cima e embaixo, você tem grupos diferentes. Então, olha só. Se eu olhar para esse lado aqui, eu tenho grupos diferentes. Esse lado, grupos diferentes. Desse lado, grupos diferentes. Desse lado, grupos diferentes. Quando na linha imaginária, na parte de cima, eu tiver diferença entre os grupos, então no caso HCH e CH3, eu tenho uma molécula trans. No caso que nas zonas, né, de cima e de baixo eu fico com moléculas iguais, com partículas iguais, né, CH3, CH3, H e H, eu tenho a molécula cis, por isso isomeria geométrica. E no último caso, nós temos uma isomeria que é a isomeria óptica. Para identificar uma isomeria óptica, a gente precisa identificar o carbono quiral. O que é um carbono quiral, Mariana? O carbono quiral é todo carbono que fizer 4 ligações diferentes. Ele tem que ter 4 ligantes, perdão, não é 4 ligações, é 4 ligantes diferentes. Então, o que a gente considera com 4 ligantes diferentes? Eu não vou considerar, por exemplo, aqui, só esse átomo de carbono. O que eu considero é tudo que vem depois dessa ligação aqui. Então aqui é OH, aqui é CH3 e aqui é OH. Isso aqui é um carbono quiral e carbonos quirais a gente identifica, nós podemos, né, identificar com esse asterístico aí. Então, aqui nessa molécula, uma coisa importante que você tem que fazer, Mariana, é colocar o hidrogênio que está faltando aqui. Essa é a estrutura de bond line, o hidrogênio fica omitido nela. Então é muito importante para identificar a isomeria óptica que a gente preencha as coisas com hidrogênio. Caso você não lembre como faz, é só pensar o seguinte, cada tracinho na bond line é uma ligação e cada ponta é um carbono que está ali sozinho. Todo carbono tem que fazer 4 ligações, então para fazer a quarta ligação, esse cara aqui, que eu fiz aqui no traço preto, ele faz 1, 2, 3 ligações, falta uma para ele, então ele vai fazer uma quarta ligação aqui, tá joia? Se você ficar em dúvida, vai uma dica para você também, tá? Esses traços aqui diferentões que você está vendo, eles só significam que a ligação está para cima ou para baixo. É só uma maneira de representar, mas isso aqui é uma ligação química da mesma forma, tá joia? Então olha só, por que esse carbono aqui que está selecionado, ele é quiral? Porque ele faz uma ligação aqui, ele tem um ligante diferente aqui, para cima ele tem um ligante diferente e para baixo ele também tem um ligante diferente que se mistura ali.
Por causa disso, eu vou dizer que esse carbono faz 4 ligações, tem 4 ligantes totalmente diferentes entre si e, consequentemente, ele é um carbono quiral, ou seja, ele apresenta isomeria óptica. Tá joia? Espero que tenha te ajudado. Caso você tenha mais alguma dúvida, é só me mandar uma mensagem lá no Conexão Digital.